Deixa eu já cumprimentar aqui, ao meu lado está hoje o advogado Rogério Calazans, para esclarecer umas coisinhas que eu e você estamos em dúvida. A pandemia, a gente nem sabia o que era isso, né? Modificou a vida de todo mundo. É um termo que, sinceramente, eu não sei nem esse termo o que significa, gente. Eu sei que a gente usa para lá e para cá e mudou a nossa vida, a tal da pandemia, né, Rogério? Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Está todo mundo sem dinheiro, está todo mundo tentando renegociar, mas nós temos alguns direitos das pessoas. É isso que você veio hoje dar uma esclarecida. Vamos trocar o microfone dele, está dando problema? Vamos lá, rapidinho. Pega um microfone de mão, por favor, aí, gente. Ai, sempre acontece, né? Programa ao vivo é assim. Enquanto isso, bota, por favor, a foto. É assim, ó, a gente está sorteando, atenção, a gente está sorteando entre as pessoas que escreverem nos comentários. Bazar Liminha Doce é um colete, mãe e filha, ou mãe e filho, ele é unissex, é lindo demais e a gente vai sortear hoje para quem marcar lá, tá bom? Rogério, vamos cumprimentar de novo o povo que me assiste, tudo bem? Vamos lá, boa tarde, imenso prazer estar contigo aqui, uma imensa honra. Rogério, vamos falar de aluguel. Qual é o direito que nós temos? Porque é uma situação, gente, nova para todo mundo, não é? Quer dizer, as pessoas ou perderam o emprego, ou diminuiu os rendimentos, e as pessoas moram de aluguel, muitas. Como tentar, né, achar um equilíbrio entre pagar o aluguel, ficar sem pagar, comer ou não comer? O que você orienta? Você que foi diretor do PROCON, você sabe o que é o direito do consumidor realmente? São duas situações. Primeiro, o aluguel residencial. As pessoas, o trabalhador... É diferente do comercial? Não, mas aqui a regra é a mesma. Mas é porque o problema também é o mesmo. Né? O trabalhador ou a trabalhadora que ficou sem emprego ou teve redução do contrato de trabalho. Nós temos hoje uma legislação que autoriza a suspensão do contrato de trabalho, então a pessoa efetivamente fica sem renda. E também aquele pequeno empresário que também tem o seu negócio e por conta da situação acaba tendo que fechar e não consegue também pagar o aluguel. Nós temos uma legislação, Cristina, que regulamenta as relações privadas agora no período da pandemia, estabelecendo situações específicas. De qualquer modo, tanto essa legislação quanto o Código Civil Brasileiro, ele diz que quando, em razão de uma situação alheia, de um fato alheio à vontade das partes... Que foge do controle. Exatamente, foge do controle. A pessoa não pode cumprir uma cláusula do contrato, ela tem o direito legal de deixar de cumprir aquele contrato sem que tenha a rescisão do contrato de aluguel. Então, as pessoas que Mas ela vai como daí? Ela vai ter que sentar com... O melhor caminho é a negociação. E quando a pessoa não quer? Não, olha, por exemplo... Principalmente nas empresas, né? Muitas empresas e lojas que ficaram fechadas aí, o aluguel é um absurdo, vai tentar renegociar essa conta com o dono. A nova legislação que foi aprovada, agora específica para a situação da pandemia, para o período da pandemia, primeiro ela proíbe despejo. Não pode haver despejo até o final do ano. Entendeu? Então, se não pôde pagar o aluguel, se o proprietário do imóvel não quiser uma renegociação, ele também não pode despejar. Então, ele tem que negociar. O ideal é que a pessoa, tanto o comerciante ou o trabalhador e a trabalhadora, procurem a imobiliária ou o proprietário do imóvel e mostre para eles, olha, eu tive uma redução, certo? Eu não tenho condição de pagar, e aí entre em um acordo. Se não houver acordo, tem que buscar socorro no judiciário, no juizado especial, tentar uma ação judicial. Agora, de qualquer modo, é importante que as pessoas saibam que os despejos estão proibidos. Então, não tem uma saída... Até o final do ano, ninguém vai para o olho da rua. A não ser que seja por conta de falta de pagamento de aluguel anterior ao período da pandemia. Então, a pessoa que já vinha com esse problema... Começou em março isso? Começou em março, essa lei a valer? Exatamente. A partir de março, nesse período, quem efetivamente teve uma redução de ganhos que pode comprovar que foi em razão da pandemia, eu tenho um contrato de trabalho, eu tenho uma carteira assinada, eu vou lá e mostro, olha, fui demitido. Agora, por conta da pandemia, não posso pagar. Essas pessoas não podem ser despejadas e, então, o proprietário também não tem outra saída, a não ser renegociar. Até outubro ou dezembro, Rogério? Até dezembro. Até dezembro, então. Isso, ficou até esclarecido. dezembro. Tem uma outra dúvida também, muita gente já havia contratado, por exemplo, bufês, bandas de música para casamento ou evento. Vamos colocar assim. E certamente deu alguma entrada.
Essas pessoas vão ser ressarcidas? É obrigatório a pessoa que recebeu entregar isso de volta? Olha, você sabe Como é que fica? eu tenho assistido várias entrevistas sobre isso e tem havido opiniões bastante divergentes. Mas o que eu quero deixar bastante claro, o Código de Defesa do Consumidor, porque aqui se aplica efetivamente o Código de Defesa do Consumidor. Tá. Ele tem um princípio que é básico de todas as relações de consumo, que é o princípio do equilíbrio. A relação de consumo ela tem que ter equilíbrio. Eu não posso pesar nem para um lado e nem para o outro. Então, nessa situação, a pessoa que contratou o buffet não tem culpa, mas o contratado também não tem culpa. Então, tem que haver uma negociação. Uma pessoa, por exemplo, que não tem como remarcar o evento, que o evento dependia dessa data e que depois perdeu o sentido, não tem mais lógica, né? Não quer acontecer. Ou então, na pandemia, brigou com o noivo e não vai ter mais casamento. Acabou o noivado, Pronto. não tem mais casamento, por exemplo, por conta dessa... mas pode acontecer. Pode. Né? Então, assim, o que ele vai fazer? Ele tem que negociar, mas ele também não pode exigir a devolução imediata do dinheiro. Nesse caso, ele vai ter que chegar a um acordo, porque como o proprietário do buffet também não tem culpa, ele também tem direito de estabelecer uma forma de devolução que seja razoável, porque não é bom que ele também quebre o empreendimento dele em razão de uma questão individual. Ou seja, ele consegue, inclusive, estabelecer como aconteceu com as companhias aéreas. Quem tem direito de receber de volta dinheiro das companhias aéreas, a legislação agora diz que as companhias podem devolver só depois de um ano. Entendeu? Nossa. Exatamente. Então, assim, ó, quem tem direito à devolução a lei de dinheiro agora... não é igual para todos? Mas é porque as companhias estão quebrando. Então, a gente vai ter que entender essa situação, porque assim, não é bom para o país, Cristiano, não é bom para ninguém que todo mundo vai ter quebre. mais avião, é verdade. Exatamente, tá não certo. é bom, entendeu? Eu mesmo, no cotidiano da vida jurídica agora, já recebi várias situações de contratos sendo desfeitos, né? E aí a gente chega para a pessoa e fala, olha, peraí, você até tem direito de receber esse dinheiro de volta, agora você quer que a empresa quebre, que todo mundo peça e vai mandar todo mundo embora? Então, assim, por conta disso, tem que ter um equilíbrio natural das pessoas. Se não tem equilíbrio, é o judiciário. E o judiciário tem aplicado normas bastante razoáveis, sim, entendeu? Dando de prazo, consenso. Dando prazo, aquelas Entendendo situações onde a parte né? ela é obrigada a devolver o dinheiro, então ele concede um prazo razoável, em parcelas razoáveis, porque é melhor que o dinheiro seja devolvido sem que o negócio quebre. Não pode levar o negócio à falência, porque não é bom para ninguém. E a questão de juro, hein, de cartão de crédito nesse período? Se a pessoa não pode pagar, como é que fica isso? Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Porque, assim, as pessoas todas estão vivendo um problema gigantesco por conta da pandemia, só que ainda o banco e as operadoras de cartão de crédito, especialmente, não houve ainda nenhuma medida oficial para baixar os juros. Hoje, para você ter uma ideia, a taxa média de juros no Brasil, no cartão de crédito, está em 302,5% ao ano. É impagável, é uma coisa assim surreal, 302,5% ao ano. O brasileiro se dá conta disso? Porque fica aquela história só por mês, né? Fazendo continha do mês? E aí, veja bem, que nós temos no Congresso Nacional, em tramitação, um projeto de lei que visa reduzir, limitar, aliás, essa taxa para no máximo de 20% ao ano, que ainda é alto, mas tudo bem. Mas já é uma redução razoável, 20% ao ano durante o período da pandemia, só que ela está travada por lobby dos bancos. Então, assim, fica lá aquela super disputa de poder e não aprova algo que é fundamental para a população. Então, eu tenho uma sugestão, uma dica para você. Se você me permitir, falar para o teu... Né, claro, para quem está assim, ó, se você está devendo cartão de crédito, preste bastante atenção. É um absurdo. Você vai estar pagando aí 15%, 16%, 17%. Ou você quita... Você junta dinheiro, aperta e quita, ou você faz um empréstimo pessoal, algum outro tipo de crédito que tenha juros mais baratos para quitar o cartão de crédito, mas nunca pague o mínimo. Certo? Nunca pague o mínimo, nunca entre no rotativo, por mais que agora tenha uma legislação que até baixa o juro depois que entra no rotativo. Por quê? Porque isso vai virar uma bola de neve. Não vai conseguir pagar nunca mais. Não vai conseguir pagar nunca. Quem fica entrando nessa, isso é uma conversinha, entendeu? Paga Conversa lá o mínimo, mole. Aí ele vai ficar sempre naquela dívida, vai crescendo muito mais do que ele vai pagando. É melhor ele demandar judicialmente, pedir a redução dos juros por conta da pandemia, e o judiciário tem dado essa redução, do que ele cair na conversa do cartão, ir lá pagar o mínimo e ficar sempre dependente disso. Vamos falar um pouquinho de uma coisa que está perturbando muito a cabeça dos pais, né? Tem pai reclamando da qualidade do ensino, tem criança que realmente não está aprendendo, tem professor reclamando porque está trabalhando muito mais, enfim, as escolas também sofrem, os donos de escola, mas como é que fica essa questão da mensalidade escolar? Essa é outra questão que também eu ouvi bastante opiniões divergentes, mas a gente precisa chegar num consenso. Até porque já existe posição do judiciário, né, jurisprudência consolidada, dizendo que, primeiro, permanece a obrigação de pagar mensalidade.
Entendeu? Exatamente, já tem decisão judicial sobre isso. E a gente precisa entender. A gente sabe que todo mundo perdeu, mas nós não podemos quebrar, gente. Não podemos quebrar a cidade. Quebrar a empresa é pior para todo mundo, Cristina, entendeu? Não dá para simplesmente falar, não vou pagar mais. Agora, tem que ter um desconto, tem que ter uma negociação. Entendeu? Razoável. Então, aqui em Maringá, por exemplo, a gente viu que tem algumas escolas que estão dando algum desconto muito pequeno e meio que, assim, ó, sem conversar com a família, sem conversar com os pais. A escola tem que chamar os pais e negociar, porque o pai e a mãe não teve escolha. Ele também não estava preparado para esse sistema, para poder pegar o filho e colocar ali naquele sistema de ensino à distância, e muitas vezes não se sabe aquela condição interna. A entrevista anterior, excelente, aliás, que você teve com o médico aqui, eu achei incrível. Ele falou que aumentou as questões de fibromialgia, que é uma doença eminentemente emocional. Então, você imagine uma família que já está com problemas financeiros e agora tem o filho em fase de alfabetização, certo? E ela tem que cumprir um roteiro da escola ali, sob pena de reprovação, porque isso está contando como dia letivo. A família não foi preparada para isso, os professores não estão preparados para isso, porque agora eles recebem dúvidas, não são mais só das crianças, eles recebem dúvidas das crianças, dos pais, os pais bravos, porque não conseguem ensinar aquela criança. Então, a escola, por outro lado, ela tem a possibilidade de reduzir o seu quadro, ela está suspendendo o contrato de trabalho dos professores, então tem que ter uma redução da mensalidade. Tem que chamar o pai e dar uma redução razoável. Que tem direito à redução? Tem. Agora, eu falo novamente também para as famílias. Certo? Se você não sofreu tanto a pandemia, negocie sem querer quebrar a empresa, porque nós precisamos pensar coletivamente. Na verdade, eu tenho uma frase para isso, que eu acho que assim, é importante que todos nós sobrevivamos, não é, gente? Agora não é hora, agora é hora de pensar no coletivo, né? Acho que o Bantu fala muito disso, né? Não vale vencer apenas um. É o Ubuntu, né? Não é um só que tem que sobreviver, ou um só vencer, ou um só ir para o pódio. Somos todos nós. Só vai valer a pena se todos nós pudermos estar felizes, atravessarmos isso. Não é quebrar um ou quebrar outro, ou ficar com nervosinho porque você ganhou menos. Está todo mundo no mesmo caldeirão aí. Se de uma forma ou de outra, ganhando menos, ou o outro não baixou o salário, ele está trabalhando muito mais, está nervoso, enfim. O mundo está assim, não é só o Brasil, para falar a verdade. E com relação ao auxílio emergencial, se cair na conta, e aí pode cair, descontar o que estiver devendo lá? Que aliás, eu sou seu fã. Né? Sempre que posso, assisto você, minha esposa, assisto você sempre. E eu vi no começo do programa que você falou sobre a questão do FGTS também. E existem algumas modalidades do pagamento do FGTS que ele pode ser depositado direto na conta. E é muito importante que a população saiba. Esse dinheiro não pode ser usado pelo banco para pagar débitos do próprio banco em atraso. De jeito nenhum. Então, se quem é cliente... Nem o FGTS, nem o auxílio? Nenhum dos dois. Então, por exemplo, quem é cliente da Caixa que está tendo dinheiro depositado direto numa conta, eu ainda não vi reclamação nesse sentido. Mas pode acontecer. Você está devendo cartão, está devendo, às vezes, parcelas de empréstimo, cheque especial. Esse dinheiro tem caráter alimentar e, portanto, ele tem uma proteção constitucional da impenhorabilidade. Não pode ser usado para pagamento imediato do débito de modo algum e também não pode sofrer a incidência de nenhum tipo de taxa. É importante ficar atento, especialmente em relação ao FGTS. Tem que entrar 600 e sair 600. Tem que entrar 600 e tem o direito. Se você tiver com a conta completamente estourada, acima do limite, por exemplo, que seria natural que qualquer dinheiro que caísse lá pagasse aquele débito, caiu 600, ele tem direito de ir lá e sacar os 600 e usar do melhor modo como ele tem para usar. E tem que tomar muito cuidado com publicidade, gente. Desculpe falar isso, mas eu tenho visto publicidade vinculando o uso desse dinheiro para a compra de determinados produtos. Cuidado com isso. Esse dinheiro é um auxílio emergencial, isso é para alimentação. Aquilo que a legislação já te autorizou a negociar, a colocar para frente, a negociar o aluguel, dar um tempo maior, use os instrumentos de negociação e garanta esse dinheiro para a sua alimentação, para a sua família, para o sustento. Esse é o Rogério Calazans, entende tudo. Se você tem mais dúvidas ou não, vai mandando para a gente suas perguntas. Numa próxima oportunidade ele vai estar aqui para ajudar e mostrar um pouquinho da sua experiência como diretor do PROCON por algum tempo, né, Rogério? E ajudar a população de casa agora. Eu acho que é uma questão de cidadania, né? Acho que você falou muito bem, não vale um só vencer. Aqui nós temos que, se nós partilharmos um pouquinho até do prejuízo, nós vamos passar por esse período muito bem.
Muito obrigado. E se você me permite, quero só mandar um beijão para minha esposa, Dia dos Namorados amanhã, e ela faz aniversário na segunda, então não podia deixar de falar isso. Meu amor, Vanessa, eu te amo. Feliz Dia dos Namorados. Posso fazer uma pergunta para Vanessa? Vanessa, meu amor, me responda daí, tá? Ele dá um presente para você amanhã e o outro segunda também? Ou é um que vale por 2, Rogério? Olha, na verdade, a gente sempre dá mais qualidade para que seja um presente só que valha por mais de 2. Olha, conversa fiada, Vanessa! Eu tô falando isso porque eu tenho uma filha que nasceu no Natal, né? Aí eu nunca deixei, a família vai dar um presente para ela no Natal e o outro presente que vale pelo aniversário. Olha, Vanessa, cobra o homem aí, tá? Depois a gente conversa. Depois eu passo os conselhos para você.